Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Associação Espírita do Candelária. É com muita alegria que em nossos corações que damos continuidade com o terceiro dia da primeira Jornada Espírita do Candelária, que apresenta como tema central uma jornada espírita. A AEC completa, neste ano, 36 anos de atividades ininterruptas, a qual, mesmo na época da pandemia, se mantém ativa até os dias de hoje, usando os recursos que a tecnologia nos oferece. No final das atividades de hoje, lá na recepção estarão sendo vendidos esses copinhos maravilhosos para ajudar os jovens a participarem da Congerne, que é a Confraternização de Juventude Espírita do Rio Grande do Norte, que ocorrerá dos dias 15 a 17 de novembro. Com 20 copinhos vendidos, um jovem consegue um ingresso para o evento. E um copo está no valor de R$10. Então, por favor, ajudem no final. E convidamos para abrir a noite de hoje eles que nasceram em berço espírita, ela que começou na evangelização aqui na EC e ele que iniciou na evangelização no Grupo Espírita Francisco de Assis, em Recife. E ambos hoje são evangelizadores no Centro Espírita Luz Divina e atuam juntos na coordenação de juventude da área de infância e juventude da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, Luana Farache e Marcos Leal. Boa noite, gente. É uma alegria estar aqui, né? A AEC é uma casa que sempre nos acolhe com muito carinho. Como o Davi falou, né? Já temos história, eu pessoalmente e a gente agora também, né? Na dupla. Nós somos evangelizadores, né? E iniciamos um trabalho de arte em 2023. Não, finalzinho de 22 para 23, né? Já vai fazer uns 2 anos. E o nosso grande objetivo é evangelizar através da arte, né? Então, a gente trouxe aqui algumas canções para a gente iniciando com a nossa harmonização antes da nossa palestra. E a primeira canção que a gente vai cantar se chama Recomeço. Ela é de um grupo espírita chamado Grupo que Atua. E ela fala um pouquinho para a gente sobre esse processo que a gente vive enquanto espírito imortal que ao longo das encarnações vivencia diversos recomeços, né? Então, às vezes a gente está naquele movimento de olhar para os nossos equívocos do passado e se prender em sentimentos de culpa, de tristeza, mas para que a gente possa recomeçar a cada nova oportunidade, a gente não pode se deixar levar por esses sentimentos que aprisionam, né? A gente deve buscar sempre se conectar com o amor e com o Evangelho de Jesus. Então, vamos de Recomeço, do Grupo que Atua.
que lamentar o que passou? Se posso viver, porque o medo é a dor. Não quero olhar para trás e pensar em tudo que vivi. Afinal de contas, cada dia é um recomeço de uma história sem fim. Não quero olhar para trás e pensar em tudo que vivi. Afinal de contas, cada dia é um recomeço de uma história sem fim. Não quero olhar para trás e pensar em tudo que vivi. Afinal de contas, cada dia é um recomeço de uma história sem fim. Não quero olhar para trás e pensar em tudo que vivi. Afinal de contas, cada dia é um recomeço de uma história sem fim. Essa história sem fim, né? Rumo aí à nossa condição de espíritos puros um dia. E para que a gente possa cada vez mais se empenhar nessa jornada de autoaprimoramento, né? A gente precisa reforçar o compromisso diariamente. E a nossa próxima canção, ela fala um pouquinho sobre isso. O nome da canção é São Chegados os Tempos, de Clara Gomes, que fala pra gente desse momento oportuno que precisa do agora e que é uma congregação aí do contexto coletivo, né? A regeneração que o nosso planeta está entrando, né? Está passando, onde não tem mais nenhum lugar onde a semente do amor e da proposta de transformação de Jesus não possa florescer, começando dentro dos nossos corações. Então, são chegados os tempos, de Clara Gomes. Germe do amor, já podemos divisar no final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder, já foi lançada a semente. Essa caminhada de luz sem fim. São chegados os tempos, não temos tempo a perder, já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações, amar é o nosso papel.
nessa caminhada de luz sem fim, nessa caminhada de luz sem fim. E nessa caminhada, né, sem fim, a gente precisa, como a gente conversava antes, né, reforçar esse nosso compromisso íntimo de todo dia fazer a nossa parte, né, acolher os corações e entoar sempre palavras positivas, né, que promovam essa paz. E esse processo depende de cada um de nós. E é sobre isso que fala a próxima canção, do artista espírita Denis Soares, Depende de Você. Amigo, brilha o sol, além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalala, xalala. Amigo, brilha o sol, além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abraço infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalala, xalala. Xalala, xalala. E a nossa última canção, que vai ser a nossa prece, ela fala um pouquinho pra gente sobre essa conexão que a gente deve buscar constantemente também, né, com o nosso Pai Criador, e que se manifesta através da sua criação. Então, às vezes, a gente sente essa conexão estando em contato com a natureza, ou no momento de concentração em que a gente eleva o pensamento. Mas, desde que a gente esteja com essa intenção de buscar essa conexão, a gente vai encontrar os elementos. E a canção se chama Uma Prece, de Cacau.
E, inclusive, foi uma das canções, assim... É uma artista espírita, né? Mas foi considerada uma das canções mais ecumênicas. Porque ela justamente tenta evocar várias simbologias de várias culturas, né? E de outras denominações religiosas, mas que a cada qual a sua linguagem buscam trazer elementos de conexão com Deus. Então, vamos de uma prece de Cacau. Sim, verdade. O meu assessor técnico aqui está lembrando que o compositor é João Bosco, né? E Cacá é a intérprete que popularizou essa canção. Querido Mestre Jesus, é com imensa alegria, Senhor, que estamos reunidos nesta casa de oração que nos acolhe e que nos oportuniza dedicarmos um pouco do nosso tempo ao estudo do Teu Evangelho de amor. Que a Tua mensagem encontre morada nos nossos corações, para que possamos nos converter em cartas vivas do Teu Evangelho. Gratidão eterna, Senhor, pela oportunidade, pela confiança, e que nós possamos emanar energias de acolhimento, de amor a todos os corações que sofrem em nosso país e em nosso planeta. Abençoa cada um de nós para que perseveremos sempre, Senhor. Gratidão, que assim seja. Obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigado, Marquinhos e Luana, por serenar nossos corações, para que nesta noite tão especial para todos nós, a gente poder saudar os irmãos presentes nos dois planos da vida, em especial aqueles que tiveram a coragem e a perseverança para inaugurar mais esse ponto de luz para a humanidade. Segundo consta em ata, sua fundação se deu em 23 de maio de 1988. A partir desta data, aos poucos, a Associação Espírita do Candelária foi se estruturando e formando os seus departamentos. Hoje temos Departamento Mediúnico,
o DIJ, Departamento de Infância e Juventude, o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o EFEG, o Encontro Fraterno em Grupo e grupos de vibração à distância. Seus fundadores são Francisca das Chagas da Silva Maia, Elineide Maria Guedes Souza, Francisca Câmara da Costa, Francisco Dornoeval de Sá, Joelma Marinho de Macedo, Jonaldo Carrilho de Oliveira, Luci Marinho de Macedo, Maria da Conceição Mulatinho de Sá, Maria Geisa Ramalho e Silva Maia, Maria Zélia Bandeira Dantas, Miguel Arcanjo da Costa, Naí Jaci de Freitas Carrilho, Valéria Regina Marinho de Macedo, Sônia Maria Pereira da Silva. Para finalizar, também queremos aqui lembrar com saudades de outros irmãos que vieram depois, mas que foram importantes para a casa e deixaram seu legado. Dona Alba Tavares, Senhor Valdir Evaristo, Senhor Ismael Ramos das Neves, Senhora Vanilde de Souza Rego, Senhor Miguel Arcanjo. E para edificar a nossa noite de hoje, convidamos ele, que é professor de História com doutorado em Educação pela UFRN, que abraçou o Espiritismo aos 15 anos de idade, tendo sido presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte por 2 gestações. Gestações não, desculpa, gestões. Desculpa. Gestões. E hoje ele é membro da diretoria executiva e atua como expositor espírita. E nesta noite abordará o subtema Valores Materiais e Avaliação Espiritual. Éden Lemos. Estimadas irmãs, estimados irmãos das 2 dimensões da vida, quem nos acompanha nas redes sociais da AEC, que a paz do nosso Mestre Jesus possa continuar nos envolvendo, nos fortalecendo, nos inspirando nessa jornada da nossa própria evolução espiritual. Trazemos o abraço fraterno, amigo da diretoria da Federação Espírita do Rio Grande do Norte a todos que compõem a nossa casa, parabenizando por esse esforço, por esse legado aqui no bairro de Candelária, levantando a bandeira do Espiritismo e apresentando para todos nós esse convite de compreender a vida, tendo também a oportunidade de conhecer o pensamento espírita, que muito nos ajuda no enfrentamento das lutas, da nossa evolução espiritual. E nessa jornada espiritual, Deus, nosso Pai de infinito amor, Ele estabeleceu uma lei universal, que nasce da sua plenitude de Criador e que nós, suas criaturas, seres inteligentes da criação, estamos a cada experiência reencarnatória aprendendo mais o que ela nos afirma, o que ela nos propõe, para que a nossa jornada seja cada vez mais uma jornada segura, uma jornada em que nós aprendamos com segurança a compreender e viver esta lei que norteia todas as existências dentro da criação divina. E é importante que nós compreendamos que o projeto de Deus para nós é um projeto que nos estimula a cada vez mais evoluir intelectualmente e aliar esse conhecimento intelectual a uma vivência ético-moral. Usar o conhecimento da lei divino-natural para sermos mais e melhores cumpridores dessa própria lei divino-natural. O maior emissário de Deus na história da humanidade, segundo o pensamento espírita, foi de fato Jesus.
que dentro do pensamento espírita, ele é compreendido como o espírito puro que Deus escolheu para ajudar a orientar, a nortear todo o processo evolutivo de todos os seres que Deus criou e que habitam a Terra. E aí é importante compreendermos que tantos somos nós, os espíritos, com E maiúsculo, que já conquistamos a consciência da nossa própria existência, como também os princípios espirituais que conosco, seres humanos, estão evoluindo para um dia alcançarem o patamar que nós já estamos, de seres inteligentes da criação, conscientes da existência de nós próprios e que estamos cada vez mais lutando por esse aperfeiçoamento intelecto-moral. E um dos aspectos importantíssimos dessa jornada espiritual é, de fato, como nós compreendemos os valores materiais para que a gente tenha uma boa avaliação desta nossa própria evolução espiritual, seja a nossa própria enquanto individualidades, seja a coletividade humana, a sociedade planetária, que para nós espíritas não é constituída só daqueles que reencarnaram, que estão, enquanto seres inteligentes da criação, vinculados a um corpo físico, mas também bilhões e bilhões de espíritos que estão no mundo espiritual, sem um corpo físico, apenas com o corpo espiritual, o perispírito para nós, na linguagem dos conceitos espíritas, mas que somos todos vinculados a essa moradia que Deus criou para o nosso processo de aprendizagem, de crescimento espiritual. E nessa jornada, portanto, é preciso que a gente entenda de uma forma cada vez mais aprofundada, como diz um poeta cordelista paraibano, chamado Merlânio Maia, conhecido no nosso movimento espírita também potiguar. Ele tem um poema em que ele afirma categoricamente em um dos seus versos: tudo que Deus faz é bom. A lei de Deus estabelece o amor e o bem como norte das nossas experiências, ou melhor, o bem como norte para as nossas experiências evolutivas. Cada vida, seja ela no corpo, seja ela fora do corpo, essa vida imortal, cada experiência é um chamamento para que nós aprendamos a compreender mais e melhor o que Deus quis e o que Deus quer quando gratuitamente apresenta para nós os bens materiais. Dentro da criação divina existem dois grandes princípios que coexistem, que estão juntos, para um favorecer ao outro a sua própria condição de existência. É o elemento material, que para nós espíritas, mas também não só para os espíritas, a ciência humana hoje, estudando a biologia do nosso planeta, mas estudando também os fenômenos cósmicos da criação divina, os planetas, como é o nosso sistema solar, mas também um grupo de sistemas solares que constituem a nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia, aonde a gente mora, que poderia ser assim: o bairro é a Terra, a cidade é o sistema solar, mas o país é a Via Láctea. Em todos os espaços da criação divina existe o elemento material. Ele foi criado por Deus para o benefício da nossa evolução.
E nós precisamos estar avaliando permanentemente o que estamos fazendo desse empréstimo divino, que, como disse Jesus na parábola dos talentos, é um talento que Deus deposita em nossas mãos, simbolicamente, como as moedas da parábola de Jesus, para que a gente multiplique estes bens em favor da nossa própria evolução individual, mas também coletiva. Do que estamos falando? Por exemplo, existe um bem mais valioso para nós, espíritos ainda imperfeitos, que precisamos da experiência reencarnatória para podermos aprender cada vez a sermos melhores na utilização das nossas conquistas intelectuais, em vivências morais no cotidiano da vida, do que o corpo físico? O corpo físico é o grande portal, simbolicamente falando, que possibilita que um espírito que está na vida imortal, ele possa se corporificar, se materializar, e como nós que aqui estamos nestas cadeiras nos vendo, a não ser que tenha algum médium vidente aqui, esteja vendo os desencarnados, mas essa dimensão corpórea em que nós estamos, o corpo é esse portal que nos materializa nesta dimensão da experiência evolutiva. É um bem fantástico, que possibilita que a gente possa aprender nos fenômenos do cotidiano o que a lei de Deus estabelece. Existem aprendizados da lei de Deus que são bem materiais, como a lei da gravidade, não é? A lei da gravidade, se a gente não tiver uma boa coordenação, se a gente não tiver uma boa atenção, uma boa coordenação motora, o nosso corpo pode cair com o espírito e tudo no chão e se machucar. Não é verdade? Para alguns casos é só um arranhãozinho, mas para outros pode ser uma luxação, uma fratura, não é, que ninguém gosta de ter. E o que é que isso significa? Cada movimento do espírito no corpo é um aprendizado. Quando o corpo é jovem, como esses cantores belíssimos, não é? Ou como o nosso mestre de cerimônia aqui, corpos jovens, é uma experiência fantástica, não é? Corre fácil, caminha fácil, senta, levanta, passa horas atuando, né? Quando a gente vai chegando nos 20 e tanto, né? Para não dizer outras escalas mais profundas, aí começa a surgir os limites. O fluido vital já começa a rarear, não é? E a gente começa a ter aquela condição do condor dos Andes, aquele pássaro imenso, o maior pássaro, não é? Que voa daquelas imensidões altíssimas dos Andes, com dor no cotovelo, com dor na junta, com dor na bacia, com dor nas costas. Aí a gente vira muito perto de um condor, não é? Só que ele voa e a gente sente dor. São as limitações, mas tanto na juventude, a gente aprende com a energia do corpo, claro, do espírito também, a valorizar ou não esse potencial. Quando a gente também está na experiência do condor, do voo, já no final da reencarnação, não é? Ou então mais próximo dela, o que é que vai acontecer? Tem outros aprendizados. Eu não tenho mais reflexo para dirigir. Por exemplo, quando a gente começa como é que a gente transforma o conhecimento que a gente teve, de que passa a primeira, aí empurra o pé na embreagem, depois no freio, e para sair do canto tem que acelerar devagar, não é? E aí estanca o carro, não é? Quem já nasceu com carro automático já se livra de estancar o carro, não é? Mas quem não vai aprendendo, e aí a insegurança de dirigir um carro, de andar de bicicleta, tem gente que até hoje não anda de bicicleta, a não ser que tenha 3 rodinhas atrás, não é? São aprendizagens. E aí,
Muitas vezes a gente pode usar essa energia para a prática do bem, como a gente pode usar essa energia para nos intoxicar, de várias maneiras. Mas quando a gente já está dirigindo, tem experiência, já constituiu uma família, já criou 1 ou 2 meninos, 3, não é no máximo hoje, 3 já é um absurdo de planejamento reencarnatório para os padrões de hoje, não é? E aí a gente começa a ouvir dos filhos: pai, não dá mais para o senhor dirigir não, o senhor pensa que foi para a direita, está indo para a esquerda, o senhor pensa que acelerou devagar, acelerou rápido, mas eu não fiz isso. Olhe o para-choque. Mas não fui eu, não é? E daqui a pouco a gente vai trabalhando outras experiências. Veja, um potencial como o corpo, mas que também é humildade, de reconhecer que os reflexos não estão os mesmos, que a gente pode provocar um acidente. E aí a gente sai de uma cadeira de quem dirige o carro e vai para a emoção de espírito imperfeito para sentar na cadeira do passageiro. Aí geralmente é um filho, é uma filha, é um neto, é isso, aquilo outro, e a gente fica: não faça isso não, passa, não, você está demais. Aí quer frear pelo outro, quer acelerar, quer dirigir o carro pelo outro. Falta de humildade. Se a gente fosse mais humilde, ou aprendesse, né, a humildade numa experiência do corpo já com as suas limitações, é o quê? Ah, mas como você dirige bem, mas precisa melhorar em algumas coisas. Eu tenho um pouco de experiência, posso lhe dizer. Mas a gente quer dirigir o carro, não confia, quer até muitas vezes até prender o motorista ou a motorista, não é? Mas a vida vai levando a gente à experiência. Os bens materiais, o corpo é um dos melhores, porque ele nos impulsiona na juventude, e a gente se acelera e não tem a experiência muitas vezes para vigiar bem, ou a orientação segura para vigiar bem, e a gente é afoito. E quando a gente está já próximo da velhice, a gente não quer ser humilde e reconhecer os limites do corpo. Tudo isso é aprendizado. A gente pegava um ônibus, pegava o carro, pegava seja o que for, e ia embora, resolvia tudo. Hoje a gente tem dificuldade de fazer isso, porque a gente pode se perder, a gente pode se sentir inseguro, entendeu? Experiências do cotidiano, bens materiais. Agora você imagine outros bens materiais, não é? Como você dedicar a vida toda para conquistar um bem como uma casa, não é? Como livros, aparelhos, para quem gosta de tecnologia, né? Um computador, um sistema de som, não é? Tantas coisas que a gente recebe da providência divina, e muitas vezes a gente acha que é dono de tudo isso. O terreno é meu, que está na escritura, aí desencarna e fica obsidiando o povo, porque o terreno é meu. Já desencarnou, não era seu não. O terreno é de Deus, porque quem fez aquela terra foi Deus. Você é usufrutuário. E você tem a ilusão, porque a justiça humana diz que tem uma propriedade que passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, que não é dele. Porque se fosse, a gente levava para o mundo espiritual. E basta a gente ler Céu e Inferno, que a gente vê os exemplos dos espíritos aprisionados à posse dos bens materiais, como se fosse dele. O castelo é meu, a esposa é minha, o marido, o filho. Não é não. Nem a esposa, nem o marido, nem o filho, nem ninguém é de ninguém, é todo mundo de Deus. Mas o que é que essas relações trazem de aprendizagem? Uma propriedade, cuidar dessa propriedade, para que ela tenha o benefício para a família, mas que também não seja só para a família consanguínea, seja também para outras famílias, porque pode ser doado para uma instituição, dependendo da conjuntura de cada grupo familiar. Mas tem gente que desencarna e fica ali,
Porque dê meus livros da codificação, que eu comprei quando eu tinha 15 anos. O que é que vocês fizeram? Uma seita. Entende do que nós estamos falando? Porque se nós não estudarmos o Espiritismo e não compreendermos que tem a ver com a nossa vida cotidiana, a gente está perdendo muita oportunidade de crescer. Mas olha as bênçãos de Deus. Quem é que acorda preocupado de que vai ter falta de oxigênio no planeta Terra? Mesmo a gente desestruturando o equilíbrio ecológico do planeta, o amor de Deus é muito profundo. Garante uma quantidade de oxigênio que ninguém vai precisar comprar. Quem é que acorda preocupado se o Sol deu uma volta de 1 metro mais próximo da Terra? Derretia a Terra. Agora mesmo nós tivemos uma tempestade solar das maiores registradas e a maioria de nós nem soube. Uns que estavam olhando talvez as redes sociais, menino, uma aurora boreal na França, na Europa, e não era lá no Polo Norte, no Polo Sul. Como é que foi isso? Tempestade solar. E a gente está tranquilo. Está tranquilo. Só que se tiver uma tempestade fora do controle da lei divina, a terra era evaporada. Rapidinho. A terra, bem rapidinho, deixar de existir. Mas a gente está preocupado com isso? Não está. Por quê? Porque lá dentro de nós a gente sabe que a lei de Deus, ela é justa. Ela cuida de nós, ela nos protege. Porque Deus é amor acima de tudo, como Jesus colocou. E nós precisamos cada vez mais meditarmos no patrimônio dos rios, no patrimônio das dunas, como é o nosso caso aqui em Candelária mesmo, né? O patrimônio das águas que estão submersas, o patrimônio das plantas, dos pássaros, dos peixes, do nosso corpo, da nossa sociedade, do oxigênio, de tudo. Esse patrimônio a gente precisa cuidar. Esse patrimônio precisa ser nosso. E à medida que a gente vai interiorizando esses valores materiais e compreendendo o sentido mais profundo de Deus nos ofertar essas bênçãos, que é para que nós conquistemos os valores espirituais que não estão explicitamente colocados no texto. Mas para a lei de Deus, não existe separação entre valores materiais e valores espirituais. Os exemplos que nós demos o tempo todo, a vivência de alguma prova e ou expiação, alguma experiência cotidiana vai ter bens materiais, para que a gente conquiste os bens espirituais, que para a gente sintetizar seriam as virtudes evangélicas que Jesus resumiu no único ensinamento, o do amor. Esse é o único ensinamento, que é a síntese da lei divino-natural que Jesus trouxe para nós, para a gente compreender melhor, para a gente começar a sair das nossas imperfeições e aproveitarmos o máximo possível os valores materiais, os bens materiais, para o progresso da sociedade humana e, consequentemente, da nossa. E o amor que Jesus falou e que Jesus fala até hoje e exemplifica para nós até hoje, na sabedoria profunda de um espírito puro, ele deixou as referências. Ele disse assim: todas as vezes que a gente quiser o bem para nós, o que é belo, o que é bom, o que é saudável para nós, que nos deixa felizes, harmonizados, porque na imperfeição humana, só abrindo um parênteses, tem horas que a gente se equivoca. A gente acha que uma coisa é boa, mas a experiência mostra que não é. Aí a gente vai regulando. Mas a lei de Deus, ela é imutável. Ela não tem erros.
O que existe é uma interpretação imperfeita do espírito imperfeito sobre a lei de Deus. E a gente vai se aperfeiçoando à medida que a gente evolui intelectualmente e moralmente, a gente vai compreendendo melhor essa lei e vivendo melhor essa lei. E Jesus, quando encarnou entre nós, ele trouxe a simplicidade profunda desse ensinamento do amor como a lei universal. Por isso que o Livro dos Espíritos vai fazer uma síntese na décima lei da parte terceira do Livro dos Espíritos, das leis morais, a lei de amor, de justiça e de caridade. Já amplia a nossa compreensão de amor, com outros conceitos que estão interligados. Mas na hora que eu quero fazer algo de bom, de belo, de maravilhoso para mim, é isso que eu devo desejar para o próximo. É simples assim. Ah, mas esse aqui não merece não, porque é feio, porque é bonito, porque é branco, porque é preto, porque é pobre, porque é isso, porque é mulher, porque não é da minha família. Não existe isso na lei de Deus. Como disse Jesus, todos nós somos filhos de Deus. Ah, então quer dizer que não são só os seres humanos? Claro que não. Claro que não. Existem seres humanos na pluralidade dos mundos habitados, que é um dos princípios básicos do Espiritismo, em todo o espaço da criação divina. Nós somos os seres humanos que estamos vinculados a um planeta Terra. Mas existem infinidades de planetas na Via Láctea, que é a nossa galáxia. Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de planetas. Em bilhões e bilhões e bilhões de sistemas. Com estrelas, tem uns que têm 2 estrelas, tem uns que têm 3 estrelas. Tem sistemas aí que não são econômicos não, viu? São muito interessantes. Um dia a gente vai aprender tudo isso. Por enquanto a gente está aqui no sistema solar, que é lindo. Tem um planeta, eu não conheço outro, mais bonito do que a Terra. É impressionante. Cada movimento das águas, não é? Cada movimento dos ventos, cada movimento das plantas, de uma floresta que é diferente de uma mata, que é diferente de uma savana, que é diferente de uma caatinga. Mergulhar nos oceanos, são tantos e tantas belezas magníficas, que a gente nem conhece, nem sonha que existe, nem sabe como é, não sentiu ainda. A beleza de estar no sol, de rachar a muleira, né, como diziam os antigos, lá em Caicó, por exemplo, que é uma terra bem fria, né? Entendeu? Tem uma beleza muito grande naquela paisagem. Quem é seridóense sabe das belezas que tem no Seridó. Como também quem é do Agreste, quem é do litoral, como a maioria de nós, tantas belezas, magníficas belezas. Tudo para que a gente cresça, para que a gente avance, para que a gente aprenda a amar. Mas por enquanto a gente ainda está lutando para valorizar a vida humana, que a gente exclui com tanta facilidade. Mas se a referência é Jesus, como diz a questão 625 do Livro dos Espíritos, como guia e modelo da humanidade terrena, nós precisamos buscar com afinco a valorização desses bens materiais em prol de todos e de todas. E tudo aquilo que a gente quer para a gente, de bom e de belo, de maravilhoso, a gente tem que se postar na vida em prol de todos. Mas nem é desse jeito. É mais do que isso. É mais do que isso. É você olhar para uma pessoa que você diz, eu não suporto essa pessoa, pela sua inferioridade. Nem sempre é por a inferioridade do outro. É também. Mas você dizer, ele é meu irmão, ela é minha irmã. E se eu quero aprender o amor mais profundo, fazer ao próximo o que nós gostaríamos que o próximo fizesse para nós, eu tenho que aprender a amar essa outra pessoa. Eu nunca me esqueço do grande e maravilhoso exemplo que é muito forte
pelo menos para mim. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era um doutor da lei, como a grande maioria daqui sabe muito bem a história dele. Um homem convicto de que a lei de Moisés, num determinado instante da sua vida, era a lei correta. E de acordo com que o partido dele, religioso, político e religioso, que era dos fariseus, da época ali de Jesus, o povo escolhido era o povo hebreu. Os melhores do mundo eram do povo hebreu. E o Deus Todo-Poderoso era o povo do povo hebreu. Ele se tornou um assassino de cristãos, porque não aceitava o pensamento de Jesus, porque não acreditava que ele existiu, que aquilo era folclore daqueles homens simplórios, mulheres simplórias dos cristãos da primeira hora, convicto de que estava certo. A vida promoveu uma reviravolta na vida dele. E ele, que procurava a paz, se distanciou mais ainda da paz. Ele provocou o primeiro assassinato de um cristão depois da morte de Jesus na cruz. Ele provocou com a liderança dele um êxodo em Jerusalém de proporções inimagináveis. Inimagináveis. A obra Paulo e Estevão, que é um romance histórico com H maiúsculo, mostra um pouco do que foi o impacto disso. Torturas para destruir o pensamento de Jesus. No momento mais severo da dor de Saulo, quando ele descobriu que Estevão era irmão da noiva dele, e ele rompeu por orgulho o compromisso afetivo que tinha acordado publicamente com Abigail, às portas de Damasco, no momento mais difícil da vida dele, ele descobriu que Jesus não era uma farsa, não era um mito, era uma realidade. E a partir daquele momento ele levou 30 anos para se reharmonizar com a lei divina. E isso foi tão forte na vida dele, porque ele procurava ser um homem de bem, apesar dos equívocos. E o primeiro movimento que ele fez foi aprender a se desprender dos bens materiais que ele tinha, e muito. Não era pouco, não. Ele deixou uma vida pública que hoje talvez fosse de tipo juiz de direito do Supremo Tribunal. É o salário top de linha, né? Eu acho, Gilberto, que é até mais do que um general de 4 estrelas, eu não sei. Ou um almirante, ou um brigadeiro, ou seja, é top. Hoje em dia é uma das carreiras, né, da justiça que mais os funcionários públicos ganham, e ganham muito bem, nem que seja através de vários caminhos que eles conhecem muito bem a lei, não é? E facilita muito. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: ele abdicou de tudo isso. O pai de Saulo era riquíssimo. A formação de Paulo foi na cultura grega, na cultura romana e no melhor que tinha da cultura hebraica. Era como se hoje a pessoa tivesse um curso numa universidade famosa do Brasil, depois ele fizesse pós-graduação, mestrado e doutorado em Harvard, ou no Canadá, ou no Japão, ou então na Inglaterra, ou em qualquer outro lugar, e um pós-doutorado e se tornasse um Nicoleles da vida, por exemplo. Estudante das questões do cérebro, não é? Que é reconhecido internacionalmente. Ele deixou tudo isso para se tornar um simples tecelão. Ele não desprezou os bens materiais. Ele compreendeu que ele vivia uma vida que distanciava ele de Deus sem ele perceber. E aí ele aproveitou
para se aproximar dos bens materiais numa relação com a grande aprendizagem da humildade. E aí foi fantástico. O debut dele foi logo num deserto chamado o Oásis, no deserto de Dan. Passou 4 anos no deserto, reaprendendo a profissão de artesão de tapetes, né? Couro de cabra, era também pelo de cabra, não é, para fazer os novelos de lã, etc, 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 etc. E o que é que ele disse? O meu alvo é Jesus. 30 anos em que Jesus foi até ele às portas de Damasco. Ele não estava compreendendo o que era ainda a valorização dos bens materiais, os valores materiais da vida, para um processo de espiritualização, de jornada evolutiva. E ele simplesmente, na sua jornada espiritual, em 30 anos, ele foi ao encontro de Jesus. E na sua desencarnação, nos momentos mais graves da história das perseguições romanas, no século 6, aliás, 36, 46 mais ou menos, ele é morto por ser um cristão, decapitado em Roma. E ele foi recebido por Jesus. Essa é a nossa jornada. É a gente compreender que todos os bens do nosso corpo, do ar que nós respiramos, das experiências da vida, do planejamento reencarnatório que nós tivemos, ou os nossos mentores organizaram pela nossa inconsciência, de participar desse planejamento, são as mais variadas possibilidades. Mas em nome do amor de Deus estamos aqui vivendo, buscando aprender, construir essa vida nova. Esta vida nova, que é uma vida de que nós aprendemos com os nossos erros passados, sem culpa, sem desespero, sem a ideia de que Deus está nos punindo porque fizemos isso ou fazemos aquilo ainda hoje, mas porque estamos aprendendo, queremos aprender, queremos melhorar, nós vamos perseverando em uma jornada diferente da de Paulo, na nossa, uma jornada espiritual, a caminho de Jesus, a caminho da luz. Nós vamos avaliando, como diz a proposta do Livro dos Espíritos na questão 919. Qual é o caminho mais adequado para nós nos avaliarmos nessa jornada espiritual? Agostinho de Hipona vai afirmar categoricamente que é o autoconhecimento. Não existe caminho melhor do que este, o autoconhecimento. Quem somos nós? O que é que nós sentimos hoje? O que é que nós fizemos hoje? O que foi feito por nós hoje, dia 17 de maio de 2024, nós que estamos comemorando mais um ano dessa nobre instituição, dessa casa, que nós estivemos comprometidos com ela no mundo espiritual. Ou a gente está aqui por acaso? No conhecimento espírita não existe espaço para o acaso. E aí, o que fizemos hoje do nosso dia? Como nós sentimos, como nós agimos, como nós pensamos, o que fizemos no lar, no trabalho, no movimento de ir e vir na nossa cotidianidade, dirigindo ou indo de ônibus, ou andando a pés ou correndo, não é? Para quem gosta de correr, caminhar, não é? Cuidando uns dos outros, ou talvez descuidando-se um dos outros. E aí, a cada dia, esse exercício que a gente ainda está aprendendo a fazer, porque talvez, eu não sei vocês, são espíritos mais evoluídos, mas de vez em quando eu esqueço.
de fazer isso diariamente. Assim, de vez em quando, de mês em mês, de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias. Eita! Ou então quando a gente faz uma palestra, a gente diz, vixe Maria, né? Mas aí a gente revisita o hábito, e é assim que a gente se modifica, que a gente se reeduca. Não é para a gente estar, ai meu Deus, e agora? O que é que vai ser da minha evolução? Já está sendo. E a gente vai trabalhando e ganhando mais consciência e vai cada vez mais se empoderando dessa nossa jornada espiritual evolutiva. E a gente vai trabalhando. Terminou a reencarnação. A gente vai estar comemorando 100 anos da AEC. Provavelmente no mundo espiritual, não é? Provavelmente. E a gente vai estar conversando sobre esse tema. Como é que está a nossa jornada espiritual? Como é que nós estamos hoje? Já se preparando, né? No centenário. Está bem pertinho, né? No centenário a gente já vai estar se preparando, talvez, para reencarnar. E talvez muitos de nós pedindo aos mentores, deixa eu reencarnar no Rio Grande do Sul e depois ir para Natal, não é? Deixa eu reencarnar em Natal, deixa eu reencarnar em Pernambuco, no Japão, na Alemanha, sei lá onde, de repente, eu quero estar em Candelária, né? Na AEC. Porque eu tenho um compromisso com aquele projeto social, humano, entende do que a gente está falando? E aí a gente vai continuando a nossa jornada evolutiva. Porque essa é a consciência espírita. Ninguém aqui deve estar preocupado. E agora, a reencarnação terminou, pronto. Perdemos a chance. Ou ganhamos a chance. Não existe isso no Espiritismo. Existe assim, nessa jornada espiritual da atual reencarnação, qual foi a minha aprendizagem? O que é que eu preciso melhorar? Mais ainda, autoconhecimento. E aí a gente olha para o mundo imortal e diz, que maravilha. Errei, mas também acertei. Houve um tempo, como diria Sanson, numa das mais belas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, há 100 anos atrás, onde nós estávamos. Hoje estamos melhores. E daqui a 100 anos, entende? A gente tem um dizer aqui no Nordeste, né? Que é muito assim, de grão em grão. Depois de 100 em 100 anos a gente vai evoluindo. E eu gosto muito dessa imagem de Sanson, porque ela traz a visão mais profunda do pensamento de Jesus. E o pensamento de Jesus é segurança nessa jornada espiritual. É a certeza de que o amor de Deus em tudo é em benefício de nós. Houve um tempo que a humanidade achou, pensou e até tinha convicção de que Deus punia os seus filhos. De que Deus procurava e usava as provas da vida para que a criatura pagasse o que devia a ele. Penitências eram sugeridas, até hoje são, para que a pessoa macerasse o corpo, como se o pobre do corpo fosse responsável pelo que o espírito decide para onde ele vai. Jesus é a nossa segurança. Conta Jesus, certa feita, que existia um senhor, dono de um patrimônio muito, muito, muito grande. E ele tinha 2 filhos. 2 filhos. O mais jovem, certo dia, chegou para o pai e, provocando o pai, pediu algo ilegal para o povo judeu, hebreu da época de Jesus. Ilegal, não estava na lei, não estava nos costumes. Pai, eu quero a metade dos seus bens, que é a minha herança. Poucas pessoas sabem disso. Na tradição cultural hebraica, quem herdava todos os bens do pai era o primogênito.
O segundo, o terceiro e o quarto era dependente do mais velho. Ele faria o que ele quisesse. Ele daria ou não quando o pai desencarnasse. Mesmo que a mãe continuasse, a mulher não tinha direito a essa gerência dos patrimônios materiais. Mas o que é que o pai fez? O pai, rompendo com a tradição, deu a metade do patrimônio que ele tinha. E o filho disse que queria sair do convívio com ele e ter as suas experiências ao longo da jornada. Este filho pródigo, ao longo da jornada da sua experiência, se distanciando do pai e se experimentando na vida, ele usou todo o patrimônio que nem era dele, pela lei humana, e um dia ele se viu completamente sem nada. Se embriagou com as facilidades dos bens materiais que a gente não conquista, mas que muitas vezes nos é dado como empréstimo divino e a gente não sabe valorizar. Valores materiais, simbolizados na parábola do filho pródigo. Mas a coisa mais importante é a segunda etapa dessa história maravilhosa de Jesus. Quando ele se viu sem bens materiais, sem nada de valor transitório, tinha vida, estava com fome, lembrou-se que lá com o pai os empregados tinham uma vida digna e ele estava se alimentando do resto das rações que eram dadas aos porcos que ele cuidava. E aí tem uma outra simbologia. A relação do povo hebreu com os porcos é a mais negativa possível. É como se o animal representasse toda a tragédia humana, toda a imperfeição humana, simbolicamente falando. E ele se viu numa condição inferior à dos porcos. E ele lembra, nesse momento, de que o pai, que na parábola representa o amor de Deus por nós, cuidava de todos, dos filhos, cuidava dos trabalhadores com o maior carinho. E aí ele aprendeu que ele precisava ser mais humilde. Ele aprendeu que precisava fazer uma jornada de volta. Ele chegou na porta de Damasco e disse: eu vou chegar na casa do meu pai, dizer todos os meus erros e dizer que eu não era nem digno de ser chamado mais de seu filho e que ele o tratasse a menos como um empregado. Ele fez toda a jornada, que para Paulo foi 30 anos. E a nossa está sendo de quantos anos? E aí ele chega na casa do pai, conexão com o pai, com Deus, e algo inusitado acontece. O pai já estava esperando ele, e todos os dias esperava ele no caminho da entrada da sua casa, da sua propriedade. E por incrível que pareça, quando ele chegou totalmente desfigurado, completamente conectado com um novo propósito de jornada espiritual para Deus, ao encontro de Deus, o pai não o repreendeu, o acolheu. O pai mandou fazer uma festa onde o melhor novilho da propriedade foi usado para que todos regozijassem, porque o filho que estava perdido nas experiências, que não sabia valorizar os bens materiais, na conquista dos bens espirituais que são as virtudes, começava a aprender a virtude basilar da jornada que Jesus propõe para nós no Sermão da Montanha, a humildade. E humildemente ele volta para
a conexão com Deus, com o Pai. E para mim, que sou espírito imperfeito e ainda estou na jornada do filho pródigo, tentando voltar para Deus, é o maior exemplo da pedagogia de Jesus, que Sandra já falou, não foi? Através da reencarnação, eu vejo a nossa jornada de volta para Deus. Deus não pune, Deus não julga, Deus ama. Agora a gente leva a nossa herança na jornada espiritual. Nós, com o nosso livre-arbítrio, somos responsáveis por ela, mas não para sofrer, para pagar, mas aprender com a dificuldade os tesouros que existem e que precisam ser edificados em nós, que são os dos bens espirituais, e que os bens materiais nos dão oportunidade da gente aprender. Por isso que o livro dos Espíritos diz que todo espírito criado por Deus precisa reencarnar para evoluir. É o contato com os bens materiais para se espiritualizar. Que Deus, nesta noite, nos faça mais vigilantes da nossa jornada espiritual, que acontece todos os dias, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, a cada década, a cada século, a cada milênio. Construído a cada segundo. Vamos aprender que essa jornada precisa ser autoconsciente e consciente nos mínimos detalhes. E que nenhum bem material tem o objetivo de nos desarmonizar. Mas no nosso aprendizado, no uso verdadeiro dos bens materiais, dos valores materiais, para conquistarmos os valores espirituais das virtudes evangélicas, é que nós estamos em cada dia aprendendo um tantinho mais, como disse Emmanuel para Francisco Cândido Xavier. Só basta, meu filho, que você aprenda a seguir Jesus, a amar um tantinho mais de cada vez, de cada dia. Vamos cuidar desse tantinho que vai fazer com que o nosso espírito se enriqueça cada vez mais. Muita paz, muita luz para todos nós, e que as bênçãos desta casa em nossas vidas continue a nos nutrir nessa jornada espiritual consciente, e que a avaliação é o autoconhecimento diário. Obrigado, Éden, por iluminar nossas mentes com tanta sabedoria. E agradecemos a presença de todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Quero lembrar novamente no final das atividades, ajudarem comprando esses copos. E convido-os para que venham próxima sexta, dia 24, para a palestra do nosso trabalhador da casa, Genival Júnior, com o subtema União entre Encarnados e Desencarnados. Para encerrar a noite de hoje, convidamos Gilberto, trabalhador da nossa casa, para ver a tribuna para proferir as considerações finais e realizar a prece final também. Bom, pessoal, boa noite. Antes que a gente encerre a nossa noite, né, com a nossa oração, a gente agradece a presença de todos vocês, né? A Associação de Espírita de Candelária está em festa, né? Mais um ano de missão cumprida. Agradecemos a você, Éden, pelas palavras, né? Pelo encorajamento, né, de a gente tentar substituir, né, enfrentar essas nossas dificuldades, aos dois jovens, né, que harmonizaram o nosso ambiente aí, que foi show de bola, muito bom. E é isso aí, gente. Para a próxima sexta-feira, todos nós vamos nos encontrar aqui. E nesse momento de despedida de hoje, elevamos então nosso pensamento ao Mestre Jesus em agradecimento. Obrigado, Senhor, por permitir a nossa presença em vossa casa.
nesse momento, Senhor, que nos despedimos nessa noite, rogamos a Ti, Senhor, essa proteção e que derrame sobre todos nós as Suas bênçãos, que possamos ser atingidos nas nossas necessidades íntimas de cada um. Rogamos a Ti também, amado Mestre, que estenda esses benefícios para os nossos irmãos, amigos, parentes, a todos aqueles que sofrem de algum mal, e principalmente, amado Mestre, aqueles que provocam a dor alheia. Que todos, sem exceção, possamos estar envolvidos nessa noite e nos demais dias que nos cercam, para que possamos sobrepor as nossas dificuldades íntimas, que possamos, através do conhecimento da doutrina espírita, nos fortalecer, para que possamos essa jornada encaminhar sempre para frente, para o alto. Obrigado então assim, Senhor, mais uma vez, por tudo que nos tem dado e oferecido. Que assim seja. Boa noite, bom final de semana a todos.